Bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. Hoje exploraremos 10 profecias bíblicas que já se realizaram. Prepare-se para descobrir como antigas predições ganharam vida em eventos históricos. A destruição de Jerusalém. Vamos começar nossa jornada explorando uma das profecias mais impactantes feitas por Jesus, a destruição do segundo templo em Jerusalém. Em Lucas capítulo 21, versículo 6, Jesus fez uma declaração impressionante: não ficará pedra sobre pedra. Essa profecia era difícil de acreditar na época, já que o templo era uma construção grandiosa e central para os judeus. Porém, essa previsão se concretizou de maneira devastadora em 70 depois de Cristo. As forças romanas, conduzidas por Tito, invadiram Jerusalém e destruíram completamente o templo. Não sobrou nada. As ruínas da cidade e do templo são testemunhos silenciosos desse evento catastrófico. Se olharmos para as evidências históricas, encontramos o historiador judeu Flávio Joséfo, que descreveu em detalhes a queda de Jerusalém. Ele narra a brutalidade da invasão romana e a total destruição da cidade e do templo. Além disso, restos arqueológicos encontrados em Jerusalém até hoje corroboram a narrativa de Joséfo e confirmam a profecia de Jesus. Imagine as cenas de ruína, as pedras caídas e os destroços espalhados pelo chão. Essas imagens ajudam a ilustrar a veracidade da profecia bíblica, mostrando como a palavra de Jesus se tornou uma dolorosa realidade histórica. À medida que avançamos, vamos explorar como outras profecias bíblicas se cumpriram de forma igualmente impressionante. Moisés, no livro de Deuteronômio, profetizou um evento profundo para a história judaica: o exílio e o retorno dos judeus. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 1 a 5, ele descreve como os judeus seriam dispersos de sua terra, mas que eventualmente retornariam. Essa visão foi drasticamente concretizada no ano 586 a.C., quando os judeus foram levados ao exílio na Babilônia. Esse exílio acabou se tornando uma das marcas mais significativas da identidade judaica. A destruição do primeiro templo e a deportação para a Babilônia foram dolorosamente vividas, mas também registradas de forma detalhada na Bíblia e corroboradas por registros babilônicos. O retorno começou 50 anos depois, em 538 a.C., sob um decreto do rei persa Ciro, que permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém para reconstruir seu templo. Além do retorno inicial, essa profecia se manifestou novamente de maneira espetacular em tempos modernos. Em 1948, foi estabelecido o Estado de Israel, um evento que muitos veem como o cumprimento definitivo da promessa de retorno profética. O renascimento de Israel trouxe os judeus de volta de todas as partes do mundo para sua terra ancestral, solidificando ainda mais as palavras de Moisés. Para ilustrar essas realizações, considere um mapa da antiga Mesopotâmia, destacando Babilônia e Jerusalém. Visualizar o trajeto do exílio e retorno ajuda a entender a magnitude desse movimento. Além disso, imagens de documentos históricos como o Cilindro de Ciro dão suporte adicional à veracidade desses acontecimentos. Esses exemplos não apenas sublinham a precisão das profecias bíblicas, mas também mostram a resiliência e a esperança do povo judeu através dos tempos. Isaías e Jeremias nos deram vislumbres poderosos do futuro, e uma de suas previsões mais notáveis foi a queda da grandiosa Babilônia. Em Isaías, capítulo 13, versículos 19 a 22, Babilônia é descrita como um lugar desolado, despida de seu antigo esplendor. Jeremias, capítulo 51, versículo 37, ecoa essa visão, profetizando que Babilônia se tornaria um montão de ruínas, lar de chacais, um lugar horrível onde ninguém mais habitaria. E esta profecia se cumpriu de forma impressionante. Em 539 a.C., o grande império babilônico caiu nas mãos do Império Medo-Persa, liderado pelo destemido Ciro o Grande. A captura de Babilônia foi um evento monumental, e Ciro estabeleceu seu reinar sobre a cidade. Mas o verdadeiro declínio de Babilônia estava apenas começando. Ao longo dos séculos, Babilônia foi abandonada e caiu em ruínas, exatamente como predito pelos profetas. Hoje, as ruínas de Babilônia, localizadas perto da moderna cidade de Hilá,
no Iraque, silenciosamente testemunham a precisão dessas antigas predições bíblicas. As desoladas estruturas, que outrora representavam o ápice do poder e da cultura, agora ecoam a profecia de um tempo em que a cidade seria reduzida a pó, um símbolo de desolação para as gerações vindouras. Imagens dessas ruínas, junto com antigas escrituras que detalham a queda de Babilônia, proporcionam uma visão visual poderosa do cumprimento dessas profecias. Esses vestígios atuais são mais do que simples artefatos arqueológicos. São provas tangíveis da realização das palavras de Isaías e Jeremias, reforçando a credibilidade histórica e espiritual das Escrituras. Esta queda marca mais do que um ponto na linha do tempo. É um evento que ecoa através da história, lembrando-nos da fragilidade dos impérios humanos perante o poder profético da palavra divina. A dispersão dos judeus. Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 64, traz um alerta impressionante. O Senhor te espalhará entre todos os povos, de uma extremidade da terra até a outra. Esta profecia refere-se à diáspora judaica, a dispersão dos judeus entre as nações. Este processo começou nos tempos antigos com os cativeiros assírio e babilônico. Em 587 a.C., os babilônios destruíram Jerusalém e levaram muitos judeus cativos para a Babilônia. Essa dispersão tomou um rumo ainda mais drástico após a destruição do segundo templo em 70 d.C. pelos romanos. Naquele ano, sob o comando do general Tito, Jerusalém foi devastada e os judeus foram novamente espalhados, desta vez pelo vasto território do Império Romano. Durante séculos, os judeus viveram em comunidades dispersas por todo o mundo, desde a Europa até a Ásia e a África. Esta diáspora durou por milênios, até o evento monumental do século XX, o estabelecimento moderno do Estado de Israel em 1948. Esse retorno às origens representou para muitos crentes o cumprimento de uma promessa divina. Para facilitar a compreensão dessa dispersão e subsequente retorno, podemos usar mapas históricos que mostram a movimentação dos judeus ao longo dos séculos. Cronogramas detalhados também ajudam a visualizar esses eventos significativos, desde os tempos bíblicos até os dias modernos. Ao olhar para esses dados históricos e considerar as palavras do Deuteronômio, fica claro como essa profecia específica foi realizada, mostrando a profunda ligação entre os textos sagrados e os eventos históricos que moldaram a trajetória de um povo ao longo dos milênios. A destruição de Tiro é uma das profecias bíblicas mais fascinantes e detalhadas. Ezequiel, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, entregou palavras precisas sobre o destino trágico dessa cidade. Ele previu que Tiro seria destruída e seus escombros seriam lançados ao mar, tornando-se um lugar inóspito. Essa profecia se concretizou de maneira surpreendente em 332 anos antes de Cristo, quando Alexandre, o Grande, cercou a cidade. Tiro era uma fortaleza praticamente impenetrável, situada em uma ilha no mar Mediterrâneo. Contudo, Alexandre, com sua brilhante estratégia militar, encontrou uma maneira de superar essa barreira natural. Ele ordenou que os escombros da parte continental da cidade destruída fossem jogados no mar para construir uma estrada, ou um istmo, ligando o continente à ilha. Imagine isso por um momento. Toneladas de pedras, madeira e ruínas despejadas no mar para formar uma passagem. Esse ato não apenas demonstrou a determinação e a engenhosidade de Alexandre, mas também cumpriu de forma literal a profecia de Ezequiel. A cidade que antes pulsava com comércio e vida acabou sendo reduzida a ruínas submersas. Hoje, as evidências dessa destruição ainda podem ser vistas. Achados arqueológicos ao longo da costa do Líbano corroboram o relato bíblico e histórico. Imagens de ruínas submersas e mapas dessa região são vestígios tangíveis que contam a história de uma profecia cumprida. Essas relíquias nos lembram da precisão das palavras de Ezequiel e da inexorável passagem do tempo que transforma civilizações inteiras em memórias submersas. Este cumprimento detalhado nos convida a uma reflexão profunda sobre a inexorável precisão das profecias bíblicas e o papel da mão divina na história humana. E como veremos a seguir, não para por aqui.
Vamos examinar mais uma profecia intrigante desta vez, relacionada às pragas que assolaram o Egito, conforme previsto por Moisés no livro de Êxodo. Para entender a magnitude das pragas no Egito, precisamos voltar aos tempos de Moisés e ao confronto épico entre ele e o faraó, conforme descrito em Êxodo capítulo 7 a 12. Moisés, sendo guiado por Deus, profetizou que o Egito seria assolado por 10 pragas devastadoras. Estas pragas não foram apenas eventos aleatórios. Cada uma tinha um propósito específico e era um julgamento contra os deuses do Egito. A primeira praga revolucionou a vida como eles conheciam, transformando a água dos rios em sangue. Imagine o espanto e o horror de milhares de egípcios ao ver suas fontes de água, essenciais para a vida, se tornarem sangue. Um cenário que não apenas chocaria visualmente, mas também causaria um impacto imenso na saúde pública e na agricultura. Mas isso foi apenas o começo. Seguiram-se outras pragas horríveis, como a invasão de rãs, piolhos, moscas, a morte do gado, úlceras, granizo, gafanhotos e trevas. Cada uma dessas pragas não só desafiava a resistência dos egípcios, mas também minava a autoridade do faraó, que teimosamente se recusava a libertar os hebreus. A culminação dessas calamidades foi a praga da morte dos primogênitos. Esta última praga foi um golpe direto no coração de cada família egípcia. De um dia para o outro, cada primogênito, desde o filho do faraó até o filho do mais humilde servo, foi encontrado sem vida. Somente as casas dos hebreus que seguiram a instrução de marcar suas portas com sangue de cordeiro foram poupadas. A arqueologia moderna e estudos textuais têm encontrado evidências que se alinham a esses eventos. Registros antigos e achados arqueológicos, como certas inscrições e fenômenos naturais descritos em textos extra-bíblicos, corroboram a narrativa das pragas. Por exemplo, existem relatos egípcios antigos que mencionam um período de grandes calamidades que podem ser associados às pragas de Moisés. Para visualizar melhor esses eventos, recriações artísticas e citações bíblicas podem ser extremamente úteis. Imagine pinturas e imagens mostrando os rios vermelhos de sangue, o terror das famílias durante a noite fatídica da 10ª praga, e as multidões de rãs e gafanhotos invadindo as terras férteis do Nilo. Essas ilustrações podem trazer à vida a real angústia e tormento que os egípcios enfrentaram, permitindo-nos entender plenamente o impacto dessas profecias cumpridas. Agora, prepare-se para descobrir como a profecia do nascimento de João Batista, conforme descrita em Isaías e Malaquias, também tomou forma na história, adicionando mais uma camada à nossa compreensão dessas revelações divinas. Isaías e Malaquias previram um precursor do Messias, um mensageiro que prepararia o caminho para a vinda de Cristo. Essa profecia se cumpre no nascimento de João Batista. Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz: Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 acrescenta: Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. João Batista, filho de Zacarias e Isabel, cumpriu essas profecias em seus mínimos detalhes. Nos evangelhos, especialmente em Lucas, capítulo 1, versículos 13 a 17, o anjo Gabriel anuncia a Zacarias que seu filho será o precursor do Altíssimo, preparando o caminho para Jesus. Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 3 confirma: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Seu ministério foi crucial para preparar o povo para o advento de Cristo, batizando muitos no Rio Jordão e chamando ao arrependimento. João declara em João, capítulo 1, versículo 23: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Dessa forma, o nascimento e a missão de João Batista realizaram as antigas profecias, mostrando que cada detalhe previsto pelas Escrituras se manifestou no tempo certo. Isaías e Miqueias previram que o Messias nasceria de uma virgem em Belém.
Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, encontramos a profecia: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, complementa ao indicar o local exato: Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá aquele que será Senhor em Israel. Os evangelhos de Mateus e Lucas descrevem o nascimento de Jesus em conformidade com essas profecias. Em Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, e Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7, é mencionado que Maria, uma virgem, concebeu Jesus pelo Espírito Santo e deu à luz em Belém, exatamente como predito. Esses trechos são fundamentais para comprovar a precisão das visões dos antigos profetas. Além das escrituras, registros históricos e arqueológicos reforçam a existência de Nazaré, onde Maria e José viviam, e Belém, a cidade natal de Jesus. Pesquisas arqueológicas nas localidades mencionadas fortalecem nossa compreensão dos contextos históricos e geográficos dessas narrativas bíblicas. Vamos usar imagens das passagens de Isaías e Miqueias, recriações artísticas do nascimento de Jesus e mapas históricos que situam Nazaré e Belém, para ilustrar essas profecias. Essa combinação de dados bíblicos e históricos nos ajuda a ver como o nascimento de Cristo cumpre com precisão as antigas profecias, demonstrando a maravilhosa convergência entre a fé e os fatos históricos. A precisão dessas previsões não só solidifica a autenticidade dos textos sagrados, mas também inspira uma reflexão profunda sobre a importância dessas ocorrências no contexto da fé cristã e na história da humanidade. Essas 10 profecias mostram como as previsões bíblicas se tornaram fatos históricos, reafirmando a relevância da Bíblia. Reflita sobre essas profecias para entender sua importância no contexto da fé e história. A jornada através dessas profecias cumpridas ajuda a aprofundar o entendimento e a apreciação da intervenção divina. Aqui no Reflexões Bíblicas, temos uma série de vídeos que podem ajudá-lo a aprofundar ainda mais seu conhecimento. Clique em uma das opções que estão aparecendo aqui na sua tela e continue com seus estudos nos nossos vídeos. Siga nosso canal, curta esse vídeo e deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos criar juntos uma comunidade de estudos bíblicos. Esperamos você por aqui.